O livro de Efésios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do verso 20, diz-nos o texto: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O apóstolo Paulo, depois de dizer o contexto anterior destes versos 20 e 21, ele fala de coisas muito profundas na vida cristã. E essas coisas profundas nós temos que descobrir, nós temos que sermos informados, nós temos que vivenciá-las, porque faz parte daquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Nos lembramos do texto de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que significa para você a palavra abundância na vida cristã? Será que é só simplesmente vir alguns cultos semanais? Alguns vêm apenas mensais? E isso é o suficiente? Será que é isso que Deus tem projetado para você? E quando encontramos um livro como esse, que tem uma característica das sublimes bênçãos espirituais em Cristo Jesus, bênçãos nos lugares celestiais. Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E é importante vivê-las, não simplesmente ficar na ignorância, não saber, mas temos que prosseguir, progredir. E Paulo, nesse contexto, ele fala das riquezas espirituais que nós podemos ter. No verso 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Você tem buscado essas riquezas? Hoje temos uma teologia voltada para as riquezas materiais. Essas riquezas são necessárias, muitas das vezes, para a nossa vida, mas se tivermos o que comer, o que vestir, já está de bom grado. Devemos buscar as riquezas espirituais. O Senhor também falou sobre isso no Sermão do Monte. Juntai riquezas celestiais, onde os ladrões não minam, onde a traça e a ferrugem não consomem. E vemos também o apóstolo Paulo, ele falando aqui sobre compreender perfeitamente com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo chegou a um patamar extremamente elevado. E agora ele, como recebeu esta grande bênção que nos foi relatada neste capítulo 3, ele irrompe numa oração, numa bendição, e ele faz o que nós chamamos de uma doxologia, que é uma característica muito comum
nos escritos do apóstolo Paulo. Você sabe o que significa doxologia? Doxo significa glória e logia, estudo. Então, estudo da glória de Deus, uma expressão poética e musical de louvor a Deus, de gratidão a Deus. E o apóstolo Paulo, observamos que ele tem uma fórmula trinitária na sua doxologia. Paulo ora a Deus, e isso nós vemos no início dessa oração, no verso 14, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede o poder do Espírito Santo, a plenitude de Deus que nos é concedida através do Espírito, pelo poder, pelo seu Espírito no homem interior. Ele fala sobre isso no verso 16, que é oferecido por meio de Deus, Filho. Jesus Cristo é aquele que conquistou esses privilégios que nós podemos ter e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então, Cristo demonstrou esse grande amor por nós quando foi o nosso substituto ali na cruz do Calvário. E uma das coisas que nós podemos conhecer e contemplar dessa grandeza dessa doxologia é que observamos a forma que o apóstolo coloca no verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Então aqui ele põe que ele é abundante, não é algo que, como humanamente podemos ver, algo relativo, algo que tem limites, mas aqui para com Deus é abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então é algo que está além da nossa capacidade humana. E Paulo então deseja usar de todas as palavras possíveis para comunicar essa imensidão do poder de Deus que nós podemos encontrar na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo encerra esses capítulos iniciais de Efésios com louvores a Deus por sua grandeza, pela vitória em Cristo. Afirma que o poder de Cristo é tão grande que ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos lugares celestiais acima de todas as coisas, reconciliando judeus e gentios uns com os outros e com Deus, e agora Deus está edificando um templo para a sua glória eterna. Então essa é o grande propósito de Deus durante a história da igreja. Deus está edificando esse templo para a sua glória. É o que nós encontramos no capítulo 2, verso 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Então, o que seria esse cresce para templo santo no Senhor? Seria justamente a igreja do Senhor que nós representamos aqui na terra. Então Paulo, ele diz algo maravilhoso, que este poder infinitamente maior do que tudo que está à nossa disposição e vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos, este poder está à nossa disposição. Em outras palavras, assim como o amor de Cristo, seu poder excede toda compreensão e parâmetros humanos. E é exatamente esse tipo de poder que precisamos para andar com Cristo e obter vitória nas nossas chamadas batalhas espirituais que nós temos no nosso dia a dia. Então isso é algo que nós precisamos compreender. Você compreender esta plenitude do poder de Deus é uma palavra que é muito repetitiva nessa epístola do apóstolo Paulo e também epístolas correlatas, paralelas, como Filipenses e Colossenses. Nós sabemos que o termo grego para poder é dunamis, palavra que é encontrada no verso 7 deste capítulo 3, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então este poder vem da palavra também operar, que é a palavra no latim energia, energeia, que tem a palavra energia, que é uma palavra repetitiva aqui nesse livro de Efésios. Então, existe certa energia potencial disponível, mas essa energia, ela não é muitas das vezes utilizada como, por exemplo, uma energia guardada numa pilha. Ainda existe uma quantidade de energia naquela pilha, mas ela não é utilizada. Assim também, o crente não sabe, não conhece essa energia, esse poder que está à sua disposição e não a utiliza. E a energia de Deus é poder, isso que é importante, é um poder operante. É algo contínuo. Não é algo para você usar simplesmente no domingo, você vindo na igreja, cumprindo um certo protocolo religioso. Mas é um poder operante. Está à sua disposição todo momento. Poder que atua em nossa vida. Este poder, ele opera em nós, no nosso ser interior, é o que Paulo fala, como já lemos nesse verso 16. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Nós podemos ver também, como eu falei, Filipenses, Colossenses, no capítulo 2 de Filipenses, verso 12 e 13, Paulo fala a mesma coisa. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o Espírito Santo que libera o poder
E este poder, ele pode ser ilustrado pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo e essa ressurreição na nossa vida. O maior poder que podemos imaginar, o nosso conhecimento humano tão fragilizado, é o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Esse é o maior poder que existe na face da terra, visto e relatado para a humanidade. E agora, esse poder que ressuscitou a Cristo está à nossa disposição. Agora, muitos cristãos estão vivendo desligados dessa fonte de energia. Esse que é o problema maior que nós podemos ver. Pessoas desligados. Das maiores dificuldades que podemos ver na engenharia tecnológica dos chamados smartphones é justamente a bateria, que as pessoas utilizam tanto os seus celulares que chega uma hora que a bateria ela termina. Então, assim como a tecnologia está tão avançada nesses aparelhos, também a busca por energia é muito grande para que cada vez mais dure as chamadas baterias. Assim também é o poder de Deus. Muitas das vezes o mundo faz com que as nossas baterias acabem no sentido espiritual. Esse dúnamos, essa dinamite, ela vai enfraquecendo. Então, muitos cristãos, eles estão desligados dessa bateria, dessa energia. E o motivo do desligamento podemos citar a incredulidade, a falta de fé, os pecados não confessados, o desleixo no modo de viver na vida cristã, o caráter mundano das ideias e ações que esses cristãos podem ter. Isso pode privar o cristão da energia e do poder necessário, tornando-o inadequado, inoperante para ser usado por Deus. Então a pessoa não percebe que ela está sendo desligada dessa fonte. E na sua natureza humana, carnal, ela vai muitas das vezes pôr a culpa na igreja, pôr a culpa no povo de Deus que forma determinada igreja, vai pôr a culpa no pastor, mas o motivo não são esses fatores, porque esses fatores compõem a natureza da igreja, mas são motivos pessoais que essas pessoas, devido a essas fraquezas, foram se desligando e se auto-justificam, achando motivos que não são os motivos principais, porque pararam de ter essa energia, esse poder que Paulo fala, o poder do Espírito no homem interior. É o que Jesus fala também em João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Acham que podem fazer muitas coisas sem este poder que vem da parte de Deus, esta comunhão tão íntima que nós podemos extrair dessas expressões de um homem que viveu na sua plenitude
intensivamente esse poder que Deus ofereceu e ele pôde usufruir. Então, por que Deus compartilha esse poder conosco? Qual o objetivo de Deus ao nos dar este poder? Será que é para o nosso envaidecimento, para a nossa projeção? É para realizarmos coisas para mostrarmos aos outros? De maneira nenhuma. Esse poder, ele só pode ser compartilhado. É o que Paulo fala nesse verso 21, de extrema importância para aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. A esse glória. Que lugar, Paulo? Que nós devemos dar glória a Deus? Na igreja. Na igreja por Jesus Cristo. Em todas as gerações. Então este poder, ele só pode ser utilizado quando nós fazemos parte da igreja do Senhor. E hoje existem pessoas desigrejadas, pessoas que acham que podem ter a vida cristã, esse poder que está escrito aqui na palavra, na sua individualidade, nos seus achismos, escutando simplesmente mensagens pelo YouTube, Facebook, essas coisas da mídia social. Como essa pessoa que está muitas vezes ausentes do corpo de Cristo, que é a igreja, não participa da comunhão da igreja, essas pessoas querem ter esse poder, porque esse poder ele só é concedido ao corpo de Cristo, que é a igreja. Quando a pessoa se entrega, quando a pessoa entende que a sua obra, a obra de Cristo, não é simplesmente individual, mas é uma obra familiar e depois também da família de Deus. Somente quando entendemos que esse poder está à nossa disposição para ser formalizado através da igreja, a igreja. Então temos que defender a igreja, temos que amar a igreja com a menina dos olhos do Senhor. E assim, o Espírito de Deus foi concedido para glorificar o Filho de Deus. É o que nós encontramos no capítulo 16 de João, o seu verso 14. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então o Espírito Santo nos foi dado para essa finalidade, a esse glória na igreja. A igreja está aqui na terra para glorificar a Cristo. Se nossa motivação maior for glorificar a Deus edificando sua igreja, então Deus irá repartir, compartilhar seu poder conosco. O poder de Cristo, ele não é um luxo, algo que podemos ter ou não, mas é uma necessidade, algo imprescindível nas nossas vidas, que está à nossa disposição, mas que muitas das vezes nós não sabemos utilizá-lo. O mais impressionante é que tudo o que fizermos no poder de Deus glorificará ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa manhã buscando a glória exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Eu acordei cedo para estar aqui buscando a glória do meu Salvador, do meu Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida, aquele que me deu uma nova chance na vida. Então, o maior ministério da igreja ainda está por vir. Aquilo que fazemos no presente é uma preparação
para as eras eternas, quando glorificaremos a Cristo para sempre. Estaremos bendizendo esta grande bênção de ter o Senhor Jesus Cristo. Ele é capaz de fazer tudo, mais do que tudo, infinitamente mais do que tudo. Então, o que nos resta nessa conclusão dessa mensagem? Vamos começar a usar nossas riquezas espirituais, abrindo o nosso coração para o Espírito Santo de Deus. E seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, pedindo força para o ser interior, a fim de alcançar uma nova profundidade no amor de Cristo, crescer em compreensão e experimentar a plenitude espiritual. É isso que nós precisamos nesses dias. E um texto paralelo se encontra em Hebreus capítulo 13, verso 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Que você procure esta glória do Senhor Jesus Cristo. E essa glória do Senhor Jesus Cristo, ela só pode ser buscada quando você estiver consciente da importância que tem a igreja aqui na face da terra. Vá em busca deste poder. Não permita que este poder não seja conhecido por você, mas que você possa vivenciá-lo na sua inteireza. Essa é a nossa oração. Vamos orar. Senhor, que maravilha é a tua palavra. Poder fazer parte desta grande obra, uma obra da eternidade. No presente, estamos participantes desta obra através da tua igreja. E nós somos gratos, Senhor, porque temos presenciado grandes coisas. Se tivéssemos com outras finalidades em nossa vida, não poderíamos contemplar essa beleza, essa formosura, essa paisagem espiritual tão linda que é a tua igreja, o teu povo, ver vidas sendo transformadas pelo teu poder, vidas crescendo na tua graça, famílias sendo restauradas, jovens cheios da tua graça, velhos que têm visões. Ó Senhor, isso é uma paisagem maravilhosa que enche os nossos olhos de contentamento e de alegria, muito mais do que as coisas materiais, do que as paisagens neste mundo podem nos oferecer, mas que possamos mirar essas paisagens tão maravilhosas que o Senhor tem colocado através da tua palavra, com a ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, que maravilha! Somos privilegiados, que possamos nos envolver cada vez mais com esta obra da tua igreja, Senhor, aqui na face da terra, porque essa igreja custou a vida do teu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. Abre o entendimento dos que estão em sintonia conosco nesta hora, para que curtam esta grande realidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.